naquela parte ainda em que. Desliga teu microfone. Que eles estão conversando sobre a preparação dos trabalhadores, né, que estão retornando, né, para auxiliar no reencarne, né, de inúmeros espíritos que vão retornar para auxiliar nesse processo de transição planetária, né? Em conversação com alguns deles mais acessíveis, fomos informados de que a reencarnação, de alguma forma, lhes constituiria um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, por asfixiá-los no corpo denso, limitando-os em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente ofereceram-se para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal oferenda como sendo um holocausto. Esse pedacinho que a gente lê, olha a grandiosidade do que é falado aqui, né? Mesmo sabendo que eles vão ter uma condição difícil, uma situação adversa, vão ter problemas em relação a isso, eles espontaneamente se oferecem para sofrer em nome do amor, em favor da humanidade, né? E não encaram, né, essa tarefa, como ele diz aqui, né, como sendo um holocausto, né? Então eles não sofrem por isso, eles não acham uma coisa ruim. E como é difícil, às vezes a gente tem que fazer uma coisa boba que não nos agrada muito, a gente transforma aquilo num evento enorme, reclama, faz com má vontade. E, e a gente precisa ter essa consciência, né? De que se a gente vai fazer o que seja por amor, por dedicação, não importa o que a gente possa sofrer realizando aquilo. Se tivermos a certeza, se o amor nos impulsiona para aquilo e que é o correto a ser feito. O certo, o amor, nunca vai ser errado. Nunca vai ser uma coisa ruim. Mesmo que as consequências momentâneas sejam desagradáveis. Deixar, mesmo que por um breve período, o mundo de esplendor pelo de sombras, era a demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus nos apresentou e o viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio que precedeu a primeira realização em conjunto ficariam impregnadas no ser que sou de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar, também um dia, uma dessas moradas, naturalmente acompanhado pelos afetos da longa jornada evolutiva. Porque não há paraíso quando nos encontramos, seja onde for, sem a presença daqueles que sempre compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. O futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar. Destacados companheiros de nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo sono. Carinhosamente conduzidos, no entorpecimento natural,
À medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado, iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez do estado evolutivo em que se encontravam. Sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los, enquanto em nossa esfera tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no seu cerne. Em menos de meia hora, estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo Dr. Silvio. Inicialmente, foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala de imenso auditório, nós outros, os cooperadores, no lado oposto, e no centro, os recém-chegados da esfera carnal. Eu não estou acompanhando aqui. Não está passando, né? Não está passando? Silvia, eu me perdi também. Você está lendo, eu não sei onde é que você está. Eu estou perdida também. Eu acho que você não mudou a página, sei lá. Então não mudou pra gente. Não, mudou. Está na mesma página. Então marquei onde você está, pra gente ver. Agora caiu aqui. Sumiu. É. Voltou. Está aqui. Mas não estava. Inicialmente, deve ter caído para vocês. Quando for assim, avisa, porque eu estou lendo direto no livro, eu não vejo o que está aparecendo. Não, acho que foi só, um parágrafo só que tu leu que a gente não... Então vamos voltar aqui. Em menos de meia hora. Em menos de meia hora estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo Dr. Silvio. Inicialmente, foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala do imenso auditório. Nós outros, os cooperadores, no lado oposto, e no centro, os recém-chegados da esfera carnal. O eminente geneticista iniciou a sua explicação, após a saudação cordial elucidando. Aqui estamos todos a fim de travarmos o primeiro contato espiritual, para podermos definir rumos para o futuro. Todos que viestes trazidos, acalentais o desejo da procriação, alguns dos quais, já experientes no mistério, em razão dos filhos que recebestes no regaço. Inicia-se uma era nova para a sociedade terrestre, e estáis convidados, por vosso próprio merecimento, a participar do grandioso acontecimento. Quer dizer, da mesma forma que esses espíritos já com grau de evolução maior aceitam, né, vir para a Terra por uma condição inferior ao que eles já têm direito, né, pelo grau evolutivo deles no mundo espiritual, esses espíritos que vão ser os pais deles também foram escolhidos, né, como se diz popularmente, a dedo, né? Não tem assim, vamos aqui jogar um espírito evoluído nessa região, pega um casal aí de lá. Então todos eles foram selecionados, tanto esses espíritos que vão reencarnar, como os espíritos já encarnados que vão recebê-los nos seus lares, né? Para que tudo funcione da melhor forma possível, né? E aqui a gente pode fazer até uma alusão, né,
ao que a gente tem lido no livro da Maria, né? Claro que a preparação, né, e as energias que envolvem não são tão grandiosas como na preparação de Maria para dar à luz a Jesus. Mas o processo em si é o mesmo. Vossas existências têm sido saudáveis. A vossa conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem. Mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. Interessante aqui, né, que ele chama a atenção, né, de manter compromisso religioso com diversas denominações religiosas. Então, ao contrário do que aqui na Terra, né, muitos encarnados pensam, né, que as religiões são diferentes, né, e têm rumos diferentes e maior ou menor facilidade de encontrar Deus, na espiritualidade, na verdade, isso não importa. O que importa é o sentimento que cada um traz no seu coração. Então, não importa a denominação religiosa que eles sigam, mas eles estão se esforçando em encontrar a paz e a plenitude. Plenitude aonde? Plenitude no amor, na bondade, na caridade, nos sentimentos mais puros e sublimes. É natural, portanto, serdes eleitos para receberdes no seio afetuoso algum dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos. Vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, assinalado pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios ditos sociais, perversos e destrutivos, pelos desrespeito aos direitos, aos divinos códigos, à natureza e às criaturas. É um resumo bem triste, mas bem real, de toda a situação desse momento pelo qual a gente passa, né? Que a gente vai vendo nos noticiários cada vez mais a exaltação de tudo isso que ele fala aqui, né? Num crescente que faz muitas vezes a gente pensar que tudo perdeu a razão de ser, né? Que a humanidade perdeu totalmente o rumo, né? Mas tudo isso vem dentro de um planejamento, embora pareça o crescimento irrefutável do caos, irreversível, tudo está dentro de um controle. Tudo está dentro do que é esperado, mesmo que a gente não consiga compreender. Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia, que se implantará lentamente, à medida que se diluam as densas sombras da ignorância e da crueldade, que predominam em quase toda parte. Ireis fazer parte desse movimento renovador no momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis, esfacelarão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres, abrindo áreas luminosas da densa escuridão. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderato, para o qual são encaminhados à Terra. Tende coragem e enfrentai as circunstâncias,
algumas aziagas, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como o agricultor zeloso defende as suas plântulas das pragas destruidoras. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da vitória. Aí a importância dos pais, né? Sim, Por isso que eles são selecionados, né? com certeza, né? Acho que Porque para essa primeira. pode falar? Não, essa primeira parte da vida, né? Do espírito, né? Que os pais estão aí para apresentar para eles isso, né? E é difícil, né? Porque é uma parte em que eles estão muito sujeitos ao ambiente em si, porque eles ainda não recuperaram as lembranças necessárias do espírito, né? Que na verdade está encarnando, né? Eles ficam mais moldáveis a todas as influências ao redor. E nesse momento, né, que a Terra passa por uma transição, uma exacerbação de muitos aspectos negativos, o trabalho dos pais é mais fundamental ainda, no sentido de não conduzir naquele sentido de determinar onde ele vai, né? Você vai nesse caminho, nessa direção e ponto final. Mas dar o suporte para que ele consiga passar toda essa fase inicial e consiga não esmorecer diante de toda essa influência nos seus reais projetos, né? De vida, né? De existência naquela jornada, naquele momento. Né? É um trabalho árduo para os dois lados. Porque aqui a gente está falando de espíritos, né? Que estão sendo combinados para trabalharem especificamente nesse processo de transição. Mas todo o processo de reencarne passa por uma preparação semelhante, né? Os pais encontram com as crianças, a gente conversa, a gente trava amizade, a gente entra em sintonia. Quando vem aqui, a gente esquece tudo, né? Mas a gente já conversou, já combinou o que ia fazer, Combina muito, é isso que eu ia falar, combina muita coisa e depois não consegue não cumprir, lembra, né? não faz, Não lembra e mas, não faz. mas a gente combina. E de vez em quando a gente tem aqueles insights, assim, tanto de um lado quanto do outro, de que está faltando alguma coisa. E assim a gente vai ajeitando as coisas. O Senhor que nos convocou vem cuidando de vós. Portanto, renascestes nesta oportunidade, já selecionados para cumprir o cumprimento das venerandas profecias a respeito da era feliz da humanidade do porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderdes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Não temais, em momento algum, amando, como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho. Ao futuro caberá a colheita, a cega da produção próxima. Essa frase é muito importante, né? Para nós que somos os pais, né, nesse momento, né, que a gente não se afobe
a colheita vai chegar. E a gente vai ver que a gente não fez um trabalho tão ruim como às vezes a gente pensa. Mesmo que errando e acertando, às vezes errando mais do que acertando, a gente vai ver que no final a gente cumpriu, em grande parte, a nossa missão. Então é muito importante a gente ter em mente essa última frase. Ao futuro caberá a colheita, a cega da produção máxima. Porque nós também estamos aqui para dar o apoio e orientação, mas só até certo ponto. A partir de determinado momento, a vida é só deles. Acho que essa é a parte mais difícil. É você saber esse momento de passar para eles, vou falar, tipo, um tipo de responsabilidade, uma coisa, no caso eu só tenho um, né? E aí você quer assumir tudo, né? Você quer colocar se possível, e essa de deixar saber que a vida é deles e que eles têm que tomar conta, eu acho que é a fase mais difícil. Para mim, no caso, está sendo a mais difícil. Mas é difícil que a gente tem a tendência a ser galinha com seus pintinhos, né? A gente sempre quer deixar eles embaixo da asa. Mas o próprio mundo vai nos empurrando para perceber que a gente não consegue ter esse controle. São aqueles momentos em que muitas famílias passam por, não vou dizer bem desajustes, né, mas uma certa irritação coletiva, né, quase um estado de guerra permanente entre pais e filhos, né, que é justamente esse momento em que eles começam a tomar consciência da individualidade real deles, né? E a gente continua achando que tem que carregar eles no colo para onde eles quiserem ir. É difícil sim. Mas se a gente vai tentando aprimorar isso, amadurecer essa ideia, a gente começa a soltar, abrir as mãos, né? A gente começa a soltar as amarras. Não é um processo fácil. Principalmente, no teu caso, você só tem um filho, né? Quando é filho único, então isso é mais difícil ainda. Porque a gente sente realmente essa obrigação de proteger a todo custo. Não é nem de educar, mas de proteger. A gente acha que a gente tem que proteger de absolutamente tudo. Para que ele não sinta dor, para que ele não tenha tristeza, para que ele não sofra, para que ele aprenda a melhor coisa possível, para que ele tenha sucesso. Tudo a gente acha que é responsabilidade nossa. Mas não é. Realmente não é. Nós somos só o suporte inicial deles, não os orientadores para o resto da vida. É uma verdade dura, mas essa é a verdade. Mantende Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honradez aprendidos em vossas escolas de fé religiosa, convictos, porém, da vossa imortalidade. Sereis apresentados àqueles que em breve estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos vos abençoe. Então, eles vão estar entregues, né, totalmente entregues aos nossos cuidados, né, nossos filhos estão entregues para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Mas quem deve cumprir essas tarefas são eles. E aos poucos, mesmo com relutância, a gente vai aprendendo isso. A gente vai se tocando disso. Quanto mais rápido a gente aprende isso, menos a gente se envolve em embates, menos, de certa forma, a gente acaba sofrendo por
questões que nascem a partir daquele momento que a gente quer ter sempre o controle. Então, esse é um trabalho que precisa ser muito, muito insistente, muito constante, porque esse momento começa a chegar que, em termos encarnados, casa com o início da puberdade. Por que a puberdade é um período tão complexo para muitas famílias? Porque é a partir desse momento que cada filho começa a se perceber como indivíduo, a perceber que ele tem vontades diferentes, que ele tem aspirações diferentes, que ele tem desejos diferentes e que às vezes não seguem na mesma direção, ou até podem seguir na mesma direção dos pais, mas numa velocidade diferente, numa trajetória mais sinuosa, não tão direta. E esse é um trabalho que nós devemos realizar em nós mesmos, para que a coisa toda não flua da melhor forma possível e que para nós mesmos não tenhamos tristezas ou até sofrimentos totalmente desnecessários, que não vão levar nenhum de nós a lugar nenhum, não vão ajudar os nossos filhos e depois vão ser esquecidos, como se não tivessem acontecido. É aquela coisa do se é para ser assim, que seja da melhor forma possível. Não precisa ter dor, não precisa ter sofrimento, não precisa ter angústia. Eu penso que poderia ser desse jeito. Mas se eu fizer para mim, eu faço desse jeito. O meu filho pode pensar um jeito diferente. Então só me cabe respeitá-lo, aceitar a ideia dele. E desde o início a gente está aqui para ajudá-lo, não para impor o que a gente pensa. Então nessa hora que a gente precisa compreender que vai ser fundamental o suporte que nós estamos aqui para dar. E se a gente entrar numa de desenvolver cada vez mais esse embate, porque não está sendo resolvido da forma que a gente pensa, a velocidade de todo esse caminhar vai ser cada vez mais lenta. Continua caminhando, mas ela vai ficando mais lenta, mais dificultosa, mais pesada. E toda a resolução disso parte da compreensão, parte da aceitação. Aí é daquela história, né? Que não somos pais, não somos filhos, não somos irmãos, não somos mães. Somos todos iguais. Usando assim aquele termo bem popular, somos tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo vai aprender as mesmas coisas, todo mundo vai crescer da mesma forma. E o que nos difere no momento encarnado é só uma hierarquia momentânea de sermos hoje pais, mas já fomos filhos, já fomos maridos, amanhã seremos netos ou novamente filhos. E está sempre assim, a gente nunca deixa de estar exercendo todos os papéis familiares nessa jornada evolutiva. E com isso a gente vai aprendendo das nossas dificuldades quando éramos só filhos, das nossas necessidades quando éramos só pais, e tudo isso vai se desenvolvendo. E é por isso que muitas vezes depois começam os conflitos dos pais com os avós, porque quando a gente vai envelhecendo e amadurecendo, a gente vai compreendendo que a gente fez algumas atitudes, né? Tomou em alguns momentos, pensou muito no eu, e não no ele, e não no nós.
Aí e tem esses problemas, né? Ah, o avô permite tudo, a avó permite tudo, a avó faz isso, a avó faz aquilo. É porque tudo é um ciclo e a gente vai amadurecendo com ele. Até que vai chegar um momento que a gente vai estar numa jornada retilínea, seguindo tranquilamente, porque a gente já compreendeu o nosso papel em cada uma das situações. Seguir tranquilamente acho difícil. Entender o papel a gente entende, né? O problema é seguir tranquilamente. Ai, Silvio, você muito bom mesmo. Eu te ajudo a seguir tranquilamente. A gente entende. Obrigada, Silvio. Nada. É para todos nós.